Mas agora, assim, para mim, vamos dizer, é sensacional estar com pessoas de Juiz de Fora, né? Entender um pouco na visão de vocês. Então, eu estava pensando em trazer um pouquinho do que nós conversamos e abrir aqui para algumas provocações. Eu acho que eu gosto muito dessa palavra, né? Provocações. Eu acho que o quanto a gente pode estar tirando as pessoas, causando desconfortos confortáveis, que eu falo, eu acho legal, assim, principalmente nesse momento que a gente está, né? De empresa, de mundo, de vida, de inteligência artificial, tanta coisa acontecendo. E uma das palavras, assim, que a gente trouxe para a mesa foi a palavra presença, né? Hoje a gente está vivendo aí no mundo que a gente aperta o botãozinho do automático e a gente não para, a gente não sabe nem onde que a gente está, para onde que a gente está indo. Pega um pouco, né, do que a gente ouviu ali de vocês, mas eu queria, assim, dentro desse contexto de liderança, de organização, de comunicação, como que fica, né, essa palavra presença aqui para nós? Eu e Luana somos, um pouco da mesma área, né? Me identifico, né, na área de mentoria de carreira, com o Diogo eu me identifico na área, né, como empresária. Eu acho que a gente vai dar um papo bacana aí dentro do nosso contexto, da nossa visão. Aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, quando vocês ouvem falar nessa presença, né, o que que faz sentido dentro, né, do nicho de vocês, do momento? Mulheres primeiro. Vamos lá. Marcele, quando eu penso em presença, eu penso no quanto eu vejo de líderes e profissionais que não param para refletir sobre o próximo passo. A gente até estava falando sobre o próximo passo. Talvez seja difícil a gente enxergar a nossa vida daqui 10 anos, mas Uhum, daqui 2 a gente consegue enxergar. sim, E eu percebo que a ausência dessa visão clara faz com que as pessoas percam a intencionalidade e passem a viver no automático. Ou então, adotam práticas porque a empresa tem a prática ou porque alguém que admira faz e a pessoa se inspira e faz aquela atividade, aquela ação, mas sem pensar na intencionalidade e no porquê que está fazendo aquilo. E a presença faz com que a gente recupere essa intencionalidade e use com sabedoria um recurso que é muito, muito escasso, que é o nosso tempo. Não sim. sei se o Diogo concorda comigo. Não, concordo e vou provocar por um outro olhar do que a Marcele falou de presença. Eu acho que a gente está vivendo num mundo que a gente quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo, né? E eu falo isso porque uma das coisas que eu tenho tratado na minha terapia nos últimos anos é exatamente essa coisa da presença, de não só estar presente fisicamente, mas de estar presente de fato naquele momento. Emocionalmente. Seja isso no momento de trabalho, seja isso no momento de lazer, seja isso com a família, né? Então a gente se pega. Eu acho que tem coisa que é automático, né? A gente tá doente, a gente tá viciado em celular, né? Então, quando você menos espera, você já tá olhando o celular e às vezes nem mensagem tem, você só tá olhando para confirmar que não tem nenhuma mensagem importante naquele momento, né? E às vezes você começa a perceber que passou uma reunião inteira e você não estava presente. Muitas vezes você vê o seu filho de noite e enquanto ele está ali querendo brincar com você, você está brincando, mas ao mesmo tempo está no celular e você não está presente para aquilo ali. Então, eu gosto muito desse tema presença. Eu tenho tentado me policiar muito em relação a isso. Por exemplo, reuniões na empresa, quando eu vou para a sala de reunião, eu não levo o meu celular. Porque uma reunião de 5, 6 pessoas é muito comum, e aí você começa a ficar mais crítico também. Porque de vez em quando a gente está conversando aqui, Marcelo não está nesse momento da pauta, logo ela desvia para o celular. E aí começa a me incomodar como participante de pensar que ela não está presente mais, vamos voltar para o assunto, né? Em casa eu tenho buscado muito isso, não levo mais o celular para a cama, para estar presente até com a Raquel de noite, e, cara, senão tá cada um, você tá deitado o casal na cama e cada um no seu mundo ali, e às vezes vocês estão conversando em grupos próximos, de casais amigos, e os dois estão comentando no mesmo grupo, né? Então, isso é esquisito, mas isso é uma realidade nossa. Então, acho que a gente tem que estar muito presente para a necessidade Exato. de estar presente. Você sabe que a Renata ontem falou uma coisa interessante, que a gente acha que nós sermos multitarefas que é o ideal. Mas não, já existe um dado concreto, né? Que
Se você fizer duas coisas, uma depois da outra, você rende 40% a mais do que se você fizer ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que para nós que vivemos essa vida no automático, né, é importante a gente entender isso. E eu acho que a presença hoje faz todo sentido, principalmente quando a gente está falando de liderança também, né? Falando de presença, falando de autenticidade. Aquela hora que a gente está conseguindo ser a gente mesmo naquilo que a gente acredita, no alinhamento de realização profissional com autorrealização, né? O quanto é importante a gente tentar ser autêntico e como levar isso para dentro das nossas empresas, né? Essa questão de ser autêntico. Você falou um pouco ali do seu perfil, às vezes, que quando não estamos alinhados, né, as pessoas acham que eu sou mais grosso, né? E quanto esse alinhamento ele é importante. E hoje as pessoas estão numa necessidade de pertencimento muito grande. E talvez uma fala do Diogo, às vezes, um pouco mais impositiva, sem um alinhamento, ele vai se sentir como? Fora do contexto, vulnerável, né? Agredido, Então, né? eu achei muito bacana. Eu queria, assim, né, falar um pouquinho sobre essa questão mesmo, que está totalmente ligada à comunicação, Uhum. né? Eu falo que muito hoje a comunicação é muito mais do que o outro escuta, do que você fala. Então, como falar para o ouvido do outro e não pela nossa boca, né? E como fazer esse, né, esse colaborador entender esse alinhamento, né? A gente brinca lá, a Aline, que é minha gerente, quando ela vai contratar alguém novo, ela fala assim, o Diogo não morde, né? E eu falo muito isso, eu falo, gente, eu só sou objetivo. E eu tenho um poder de concentração muito grande. Uhum. E eu concordo muito com o que a Renata falou, porque eu falo isso pro meu time direto. Pega e faz uma coisa, termina, depois faz a próxima. E aí, como eu sou muito concentrado, muitas vezes a pessoa acha que eu ignorei ela. Porque a pessoa também tem a mania de. Como minha sala fica 100% aberta, a pessoa entra, fala e sai, e eu não. De vez em quando eu tô lá trabalhando numa coisa específica e de repente eu mando no grupo da imobiliária assim: gente, alguém entrou na minha sala por agora? Eu não sei quem entrou, muito menos o que falou, e às vezes eu até respondi. Entendeu? Então, deixar isso claro para as pessoas, elas vão, depois que tá comigo há algum tempo, passa a entender isso, de que não é grosseria às vezes, né? E não é rispidez, é objetividade por causa da necessidade de gestão de tempo, né? Então, eu deixo sempre isso muito claro com todo mundo desde o começo. O Vitor também é a mesma coisa. O Vitor é mega agitado, faz 10 coisas ao mesmo tempo. Fala, cara, gente, eu só não tenho tempo para resume. Vamos lá. O que a gente precisa para resolver? Então, essa objetividade muitas vezes é confundida, né, com a pessoa que é mais não, quero atenção, quero carinho e tudo mais. Nem sempre no dia a dia dá tempo para isso. Você já teve algum momento assim também? Eu tô lembrando de um caso muito legal. Eu já trabalhei em algumas empresas e uma delas, o vice-presidente, ele chamou quem respondia diretamente a ele e fez exatamente o que o Diogo combina dentro da Souza Gomes. Ou seja, quando eu respondo um e-mail assim, ó, ok, o que eu quis dizer é ok. Nada mais, nada menos do que isso. Eu recebo 300 e-mails por dia. Então, eu até gostaria de responder de uma forma mais longa, mas eu não consigo. E aí, do outro lado, eu já atendi alguns executivos que gostariam de crescer na hierarquia da empresa e que tinham medo de acessar a alta liderança. E aí, o que eu dizia era exatamente isso. Vamos colocar um pouquinho o sapato de quem está naquela posição? Será que essa pessoa não te dá abertura ou será que essa pessoa simplesmente não tem agenda para falar com você no momento que você gostaria? E uma vez, um deles me retornou, ele falou assim, Luana, eu cometia um erro terrível. Eu chegava na porta da sala do diretor e falava assim, você tem 5 minutinhos? E às vezes eu não parava para pensar, que às vezes ele estava se preparando para uma reunião super complexa e, na verdade, ele até gostaria de ter esses 5 minutinhos ou até ele me recebia com irritabilidade e eu interpretava de uma forma errada. Não é que ele estava mal-humorado, nada disso. Ele só estava com um baita de um problema para resolver e aquele não era o melhor momento para abordar. Então a comunicação ela começa com a gente, mas ela é sobre o outro o tempo todo. Faça essa leitura de cenário e faça alinhamentos independentemente da hierarquia. Pode ser que você esteja Sim. diante de um gestor brilhante como o Diogo, mas pode ser que você esteja diante de um gestor que não tem essa sabedoria de fazer combinados e de contar para o time a forma dele funcionar.
E eu tô pensando aqui a questão do comportamento mesmo, né? A gente sabe que existem pessoas que elas são estimuladas a ter um comportamento mais processual. Outras têm mais habilidades relacionais. Então, essas pessoas que têm habilidades relacionais, elas estão olhando as pessoas que estão naquele contexto. E a pessoa que tem habilidades mais processuais está olhando para o fato. Então, muitas vezes o Diogo falou olhando para o fato, mas dependendo também do perfil daquele, né, daquele liderado, daquele colaborador, se ele for relacional, ele vai sentir mais ainda, né? Então, tá aí também a importância da gente estar olhando pela singularidade da equipe que está com a gente, né? Cada um ali tem um comportamento, recebe estímulos de uma maneira, e eu acho isso muito sério no papel do líder, né? Porque a gente não pode trabalhar com o nosso time olhando para o todo. Eu Sim. penso assim, não sei se vocês concordam comigo, né? Até na hora da gente dar um treinamento, a gente precisa entender quem está recebendo aquele treinamento. E será que a gente, né, falando de comunicação, até que ponto a gente consegue olhar para isso tudo? Porque é muita coisa para pensar ao mesmo tempo, né? É engraçado o que a Luana falou. Outro dia, hoje aconteceu um fato desse. Um funcionário mandou mensagem assim: Diogo, bom dia. Aí eu mandei para ele assim: eu falei assim, "Ô, Fulano, quando você der bom dia, você pode dar o bom dia. Mas escreve o que você quer embaixo. Porque até eu te responder, depois eu tenho que ficar esperando você responder de novo. Então, isso me tomou tempo, me irrita, né? Outro dia, a Bia, que trabalha no marketing comigo, ela falou assim, Diogo, quando você puder, a gente precisa sentar e conversar. Eu falei, Bia, isso sexta-feira, 4 horas da tarde, é igual quando a mulher fala assim, precisamos conversar. Eu falei, cara, já fala o assunto, pelo menos, porque senão meu final de semana já vai ser irritante, vai ser preocupado e tal. Então, é muito importante estar alinhado. Eu sentei com o time essa semana e falei com eles, falei, gente, quando vocês falarem que tem que conversar comigo, fala assim, Diogo, precisamos conversar. O assunto é esse, só para você já saber. Pronto. Agora vamos resolver. Porque senão a comunicação fica exatamente essa. É igual funcionário. Isso eu sei que ainda é assim, é uma quebra que a gente precisa fazer. Se eu chegar na minha sala, chegar na sua sala e falar assim, Marcele, dá um pulinho na minha sala, Acabou. acabou. Sempre é ruim. Nunca pode ser bom, Eu né? tô adorando, gente, sabe por quê? Que eu tô vendo que eu não tô sozinha. Tô achando o máximo os seus depoimentos, Não, a pessoa já porque chega lá até tremendo, fala, o que foi? O que eu fiz? Falei, o que você fez? eu tenho um perfil muito processual também. Então, às vezes, eu falo, gente, eu não tô falando pra vocês. Muitas vezes eu tô falando do processo que precisa ser ajustado. E não das pessoas que estão executando aquele processo. Mas esse nosso papel de líder, né, que eu quero chegar na liderança, porque muitos palestrantes que chegaram aqui falaram, eles desenvolvem muitos times. E muitas vezes eles falaram assim, mas a liderança da empresa, mais o empresário. Quero aproveitar que eu estou aqui, né? Nós três, e agora a gente está vestido nesse papel e a gente sabe também que não é fácil. É difícil, porque você está olhando para resultado, você está olhando para o time, você está olhando para a estratégia, você está olhando para o marketing, né? Por mais que a gente tenha responsabilidades e papéis bem definidos, mas não tem jeito, você tem que olhar para o todo, né? E como que fica isso na hora de você desenvolver o time? E aí eu puxo um assunto aqui que eu acho bacana que a gente não falou, que é a cultura. Apesar da gente saber que valores, missão, propósito, muitas vezes eles ficam pregados na parede, mas a gente mantém uma cultura viva, né? Porque cultura, não sei se vocês concordam, para mim é quando agora o que está acontecendo lá na Souza Gomes, o que está acontecendo na Laje. É quando a gente não está lá, o que está acontecendo? Sim. Isso para mim é a cultura, né? E como a gente inserir isso no nosso time, fazer com que eles pensem com a nossa visão, porque não adianta, né? É aquilo que você falou, os nossos valores estão entranhados nos valores da empresa. O nosso jeito de pensar está entranhado ali, não adianta, né? É o olhar da Marcelo, do Diogo, da Luana. Então, como a gente conseguir trazer isso hoje, né, com que essa equipe fique engajada naquele, né, naquela missão daquela empresa, no que a gente quer, no que a gente vem buscar, né, olhar para o cliente, olhar para o caixa, como fazer isso tudo? Você falou que hoje você consegue colocar todo mundo pensando bem alinhado, né? Eu queria que você trouxesse isso um pouquinho aqui, que eu achei muito No, bacana. no longo prazo, isso é tão engraçado ou tão legal que quem começa a demitir são os funcionários. Sim, Diogo, fulano não tá encaixando no time não, cara. Né? E isso, aí você vê que você está começando a ter uma cultura realmente forte. Mas eu acho que assim, para simplificar para quem está assistindo ou ouvindo a gente, a cultura, na minha opinião,
ela tem que ser o reflexo do dono. Sim. Ou dos donos. Né? Porque, senão, soa falso. Né? Então, a pessoa que entra para a Souza Gomes, ela é literalmente o reflexo meu da Nome do Vitor. A gente é expansivo, a gente é festeiro, a gente gosta de comemorar tudo, a gente vibra por cada coisa. Então, isso é da gente. Né? A nossa família é assim. Né? Não dá para uma imobiliária querer montar amanhã e se o cara for todo introvertido e querer fazer festa do trimestre, festa fantasiado, viajar, se aquilo não... Eu tenho alguns amigos no mercado imobiliário, tem um grande amigo do Sul que a família não bebe, é totalmente católica, eles têm um devocional na empresa. Cara, aquilo é a cara deles. Se eles contratarem um Diogo que gosta de festa, de farra, não vai conectar o Diogo com eles, nem eles com o Diogo. Né? Então, as pessoas têm que entender que a cultura tem que ser o reflexo do dono. Só que tem muito dono maquiando esse reflexo por achar que ele vai ser mais legal se ele for aquilo que a sociedade está vendendo hoje como legal. Exato. Aí vem o ruim da parte da rede social, que só vende o sucesso e as pessoas estão tentando se modelar em vez de serem o que elas são de verdade. Sim. E a gente cai até numa outra questão. Quantas pessoas às vezes me procuram e falam assim: ah, Luana, eu acho que eu não tô tão satisfeita onde eu tô, gostaria de mudar de organização. E uma coisa que eu sempre falo com elas é: mas você quer mudar para uma organização pensando que ela é o que tá no Instagram e no LinkedIn? Ou você quer conhecer a cultura e realmente escolher os problemas ou questões que você quer adotar? Porque não existe mundo perfeito. E não tem nada de errado em ter coisas difíceis. Eu sempre digo que a gente trabalha para resolver questões e o dia que a gente não precisar mais fazer isso, não precisa mais daquela posição na empresa. Então, essa clareza é importante. Eu tenho uma das minhas palestras, o começo da palestra é exatamente um slide assim: vamos alinhar a expectativa. Não acredito em tudo que você vê na rede social. Ponto. Agora vamos conversar de negócio. É isso, eu acho que essa falta de autenticidade tem gerado muito problema, né? E a gente falando aqui de cultura, outro dia eu estava ouvindo um podcast do Salib Neto, ele e o Sandro Magaldi, falando muito da importância dos artefatos e dos rituais nesse momento, né? E aí é o que vem, assim, tem dado muito certo, assim, comigo, alguns rituais que eu tenho tentado implantar. Como que vocês têm visto isso, assim? Você chega a ter bastante ritual, porque pelo que você fala, vocês têm. Bastante. Tem, a gente tem Você acha bastante que ritual. isso... E é legal isso, porque quando a gente fala de liderança também, parece que assim, você é o líder e tudo está em você, né? E não é assim. Eu acho que a empresa, ela vai, quando ela começa a entender que a cultura é o reflexo dos donos, Sim. e que as pessoas que, independente do cargo que elas ocupam, elas são lideranças ali de um projeto, de puxar o barco, de clima, de tudo, isso vai fazendo com que até os rituais passem a fazer parte de forma natural. Né? Por exemplo, a gente tem o projeto do Corretor Corredor, que é um projeto nosso de corrida, de saúde, que foi feito pelo Vitor. Mas o Vitor, ele puxa o projeto. Por isso que o projeto funciona. Porque ele é o cara que 7 horas da manhã tá lá malhando e que no dia da corrida ele pode ter saído até 1 hora da manhã, mas 4 horas da manhã tá lá montando tenda para receber o time. Né? Então isso é natural dele. Se eu fosse fazer isso, era forçado. Se é forçado, não tem engajamento. Né? Então a gente tem muito ritual hoje que eu nem participo. O corredor, eu vou lá malhar por obrigação para poder cuidar da saúde, mas eu não faço corrida, eu não faço... Então é um ritual nosso que hoje está funcionando muito bem, já com aquele grupo que está presente naquele ritual. Igual tem o grupo do ritual da meditação, tem o grupo do futebol, tem o grupo do clube do livro. Então você vai criando rituais na empresa e aí a gente tem que não sofrer de achar que todo mundo vai participar de todos os rituais. Né? Então são pequenos rituais que vão somando para aquela cultura toda da empresa funcionar. E tá tudo bem. Eu tenho gente hoje na Souza Gomes que não gosto de participar dos exercícios físicos. Tá bom, mas participo do Clube do Livro. E é bacana quando o Diogo fala, né, Luana? Porque ele fala o tempo todo a soma dele com a Norma e com o Vitor, né?
Você vê que as habilidades, elas se somam, né? É. Porque eu falo que não pode completar, porque quando a gente fala completa, parece que tá faltando alguma coisa no outro, né? Sim, se complementa. Mas é esse entendimento da pessoa certa no lugar certo. Foi falado até um pouquinho ali no painel de vocês, né? Colocar, né, os perfis adequados e aquele líder para realmente engajar, para puxar o time. E tem que ser verdade. Uma das coisas que eu percebi, não sei se você chamou atenção, porque quando a gente está ali do lado de fora, a gente consegue perceber melhor, né? Dois pontos de igualdade, assim, interseção você e o Bruno. Que eu acho que tem duas coisas que eu acho que fez com que as empresas dessem muito certo. Que foi a humildade e não ter deixado o ego e a vaidade tomar conta, né? Eu vejo hoje que a maioria dos líderes, por exemplo, que eu desenvolvo, tal, a gente trabalha muito isso, porque eu acho que é o que pode, né? E você vê a autenticidade. Você foi extremamente autêntico, trouxe, né? O Bruno a mesma coisa, aquela humildade de poder estar aprendendo sempre, de estar errando, mas estar buscando, né? Eu acho que o sucesso vem muito daí, desse olhar do dono mesmo, nesse sentido, né? Sim. Eu acho legal isso, porque, assim, tem algumas coisas que chamam muita atenção, né? E o Bruno realmente, convivo com ele há muito tempo, ele é aquilo no dia a dia da empresa dele, Muito né? espontâneo. E longe de ter milagre, né? A gente tem problemas pra caramba nas empresas, todo mundo tem. O paralelo que eu faço do mercado imobiliário nosso, você vê da pessoa certa, o slogan da Souza Gomes na época do meu pai, lá em 1980, era o imóvel certo para a pessoa certa, né? E desde de lá a gente tem matérias de jornal falando da importância do trabalho de equipe. E essa coisa do ser acessível, cara, poxa, eu tenho total consciência, sem nenhuma falsa coisa. Eu tenho consciência do que eu represento hoje no mercado imobiliário, mas ao mesmo tempo eu tenho total consciência do tamanhozinho de empresa que eu sou. Entendeu? E a visão das pessoas às vezes é muito distorcida em relação a isso, porque você passa a ter seguidor, você passa a ser conhecido, você passa a ser chamado para uma palestra e você começa a achar que você é importante. E desculpa, você é ninguém na fila do pão, né? Então, e pro time tem que ser a mesma coisa. Outro dia me chamou muita atenção, a gente tem um espaço gourmet grande lá na Souza Gomes e tal, e a maioria, boa parte das pessoas almoçam lá. Inclusive eu, Norma, Vitor, vários dias a gente almoça lá. E a gente teve uma leva de contratação grande há pouco tempo e tal, e essa turma mais nova estava almoçando lá, e aí eu cheguei para almoçar e estava almoçando, de repente um deles soltou assim, cara, olha que engraçado, do nada tô eu aqui almoçando com o dono da empresa. E eu falei assim, cara, pô, pra mim é a coisa mais normal do mundo, mas as outras empresas criam tanto afastamento entre dono e funcionário que chega a ser estranho para a pessoa que vê aquilo pela primeira vez, né? E lá vira e mexe. Nosso salão lá, né, o nosso espaço todo multi lá, todo integrado, vira e mexe, cara. Tem gente assinando contrato, tem gente recebendo chave de aluguel e tem a Norma almoçando com um funcionário normal lá atrás, cara. E tá tudo bem, a gente vive ali 12 horas por dia todo mundo, né? Então a gente tenta sempre estar muito próximo disso. Pô, a gente sabe que a gente não é nada ali nessa. Sim, sim. O que você acredita que é o segredo do sucesso das empresas, Luana? Marcele, você trouxe a questão da humildade. Eu acredito que a humildade, ela tem inclusive uma conexão com a adaptabilidade. Sim. Então, quando a gente pensa em líderes, o Diogo falou uma coisa legal. Eu gosto de contratar jovem com cabeça antiga e gente antiga com cabeça jovem. Porque é justamente isso. Quando a gente fica preso a um padrão, o mundo mudou e aquilo que trouxe aquela pessoa até aqui não vai garantir o sucesso dela no futuro. Então, quanto mais humildade a gente tiver para se adaptar ao contexto, a probabilidade daquilo dar certo é muito grande. E trazendo um pouco de comportamento de liderança, eu trabalho com o conceito da inteligência positiva e a gente fala muito dos sabotadores mentais. Uhum. E existem líderes que têm dois sabotadores. O primeiro é o hiperracional, ou seja, eu não posso demonstrar nenhuma vulnerabilidade, não posso demonstrar que eu não sei sobre aquele assunto, porque senão eu não vou ser respeitado. E o controlador, eu preciso controlar tudo, senão as coisas não vão funcionar. Enquanto, na verdade, a gente até falou da importância de você delegar justamente para ter o pensamento estratégico. Mas eu já fui muito assim. E quando você evolui, as coisas não mudam? Mudam totalmente. E faz parte da jornada do líder. Eu acredito
que cada um está no seu processo de desenvolvimento. E quando eu vejo um dono de negócio, um coordenador, um gerente, um executivo virando essa chave, é lindo de ver como as coisas mudam, como a sincronia com o time muda, como esse líder começa a preparar sucessores. E muitas vezes nas empresas, o líder ele tem medo de preparar alguém para ficar no lugar dele por medo de perder aquela posição. Enquanto, na verdade, não. Prepara alguém para o seu lugar, porque quando você tiver a oportunidade de crescer, vai ser muito mais fácil. Sim. E aí, quando esse líder ele fortalece essa autoconfiança e percebe que tá tudo bem e tá tudo ótimo, na verdade, as pessoas também crescerem, a coisa fica mais fluida e o negócio também cresce mais. E aí, a gente estava falando da questão do ego. Quando a gente tem o ego, muitas vezes o negócio ele tá em risco, porque o objetivo do negócio é bater a meta financeira. Sim. Então, o que precisa para isso acontecer? Precisa de humildade, precisa do dono participar do negócio, precisa de conexão e precisa de rituais de liderança que funcionam. Mas eu vou fazer só uma provocação, já que a Marcele falou que o objetivo era esse. E sem querer ser arrogante, pelo amor de Deus, a gente tem que ser humilde. Mas você falou uma coisa que eu acho muito legal. O empresário também tem que se dar valor. Sim, Você tem que saber que você é foda. sim. Você tem que saber o tanto que você rala pra conquistar o que você conquistou. Né? Porque senão a gente vai levando também a humildade pra um lado de... Ah, não, eu não posso me dar valor. Né? E uma das coisas que a gente faz hoje, que é muito legal, na nossa convenção anual, a gente sempre abre nossos números pro time. Pra eles entenderem um pouco do nível da complexidade que é uma gestão, cara. Então, a gente comemora muito os resultados, mas também a gente mostra, cara, olha, nosso custo é esse. Para manter essa coisa linda aberta aqui todo mês, gente, é todo mês isso aqui que a gente tem. Porque na cabeça do colaborador, muitas vezes é assim, porra, estão vendendo bem, estão ganhando dinheiro. Tá, Sempre assim. sempre assim. Mas, beleza, olha a porrada que a gente tomou da prefeitura, olha a notificação do CREA, olha o boleto do imposto, que quando ele chega ninguém vê, né? Só a gente que sabe. Olha os perrengues que a gente passa no dia a dia, os desafios de não bater a meta e ter que pagar seu salário do mesmo jeito, o custo para ser a Souza Gomes bonitinho, que todo mundo vê, festa para fazer viagem final de ano. A gente abre isso tudo pra galera, pra eles verem que assim, cara, não é só coisa boa, não. Né? Nós passamos aperto, nós temos dificuldade. Nosso projeto nosso de lançamento, pô, a gente tá bancando no vermelho pro negócio dar certo. Mas todo mundo acha, nossa, o Souza Gomes tá lançando, tá vendendo não sei quantas unidades. Tá lindo. Nem sempre é assim. Mas o líder, muitas vezes, para se blindar, como você falou, ele vende essa ideia. E quando ele vende essa ideia, o que acontece? As pessoas acham que é só maravilha, né? Eu acho que a consciência de time vem disso, né? Do pertencimento mesmo. Quanto é importante, a partir do momento que você abre, eles se sentirem parte mesmo disso, né? Mas eu só queria trazer um tema aqui que a gente falou em autos, né? Autoconfiança. E um dos temas que eu trouxe muito para provocá-los aqui foi que a gente sabe que o Fórum Econômico Mundial hoje chegou com uma série de habilidades que são importantes. Então a gente começa a listar aqui. Eu posso te perguntar, Diogo, quais habilidades você acha que um profissional ou um líder hoje precisa? Luana também. Mas assim, eu fechei aqui com o Genessa no último podcast que para nós o autoconhecimento hoje é uma das habilidades mais importantes que um líder e um profissional precisa ter em qualquer área da sua vida. Ele se conhecer, né? Conhecer seus talentos, suas forças, conhecer o que ele é capaz, se sentir foda. E tudo bem, se permitir isso, né? É uma humildade que eu falo com senso crítico, né? Se sentir, assim, entender mesmo essa força. Porque como que eu quero liderar o outro se eu não consigo nem me liderar, né? Essa autoliderança, ela é super importante. Eu acho que o líder que ele consegue ter essa consciência da autoliderança, que é a nossa famosa inteligência emocional, que a gente não pode deixar de falar, já que a gente está aqui no movimento de trazer o humano para dentro das organizações, né? Eu acho que o autoconhecimento hoje, não sei se vocês concordam, mas acho que é a base, né? Sim, e o Diogo tava falando, né, da transparência, de mostrar os números para as pessoas, e isso traz uma outra questão interessante. Poxa, às vezes a pessoa, ela pensa que ela quer chegar no cargo X, mas às vezes ela não para pensar no ônus daquela posição. Aham. E aí vem o autoconhecimento. Poxa, qual é a vida que eu quero levar? Qual é o quanto de dinheiro que eu vou precisar para ter essa vida?
e o que de fato profissionalmente eu vou e quero fazer, estou disposto a fazer para levar essa vida que eu quero. E isso é difícil da gente conciliar e equalizar. Tem até uma pesquisa, ela é pré-pandemia, mas ela me marcou muito. A revista Profissionais e Negócios publicou, na época, um estudo com 8 mil pessoas, 1.000 delas do Brasil, entrevistaram jovens que na época estavam na faixa de 30 anos, e 52% deles falavam que não tinham orgulho da profissão e que trabalhavam para sobreviver. Falei, gente, que legal, deixa eu entender o porquê. E o motivo era falta de autoconhecimento e falta de planejamento. Por quê? Às vezes eram jovens super talentosos, com boa formação, e aí iam dando desafio para esse jovem. Só que ele ia aceitando sem pensar se era de fato o que tinha conexão com ele. E a empresa, muitas vezes, ela não tem. Hoje a gente tem mais consciência disso, mas ela muitas vezes não vai ter a sensibilidade de falar assim, Marcele, analisando o seu perfil, a gente. Não, Marcele, o desafio é esse, você topa. Então, é o profissional que precisa saber onde que ele quer ir. E isso falta muitas vezes, essa clareza, essa nitidez de objetivo que corrobora com a visão da empresa, é uma parceria. Então, a empresa tem um desafio de encontrar pessoas aculturadas, que tem a ver com aquela cultura, mas do outro lado, o líder, o profissional, ele tem o desafio também de fazer a própria gestão de carreira para que isso se encontre, não se combata ali, um contra o outro, é parceria, né? Sim, Muito com bom. certeza. Esse alinhamento mesmo, né? É muito bacana. E eu fico pensando, a gente queria trazer aqui vários temas, né? Porque com o nosso, né, conexão para a gente poder falar mais, mas a gente vai chegando ao fim. Mas eu queria entender um pouco de vocês, como que é esse movimento, né, que o Moinho vem fazendo, esse olhar de vocês, de realmente a gente sabe que o futuro do trabalho ali é humano. Não adianta, inteligência, né, emocional, artificial, tudo misturado. E como que fica isso para nós, né, que buscamos um resultado, né, que buscamos uma sustentabilidade do nosso negócio, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender que nada disso, né, é importante se a gente não tiver esse olhar humano. Não tem como, né? Eu acho que o Moinho vem trazendo isso de uma forma muito clara, que a gente se torne multiplicadores, né? Porque eu falo que eu acredito muito no ser humano, né? Sou da área, sou psicóloga, mas assim, as pessoas estão muito desengajadas, né? Muito. Eu tenho visto assim um consciente coletivo um pouco mais disperso, vulnerável, querendo um pertencimento, se sentir, né, pertencente a algo, né? A gente está aí na era da solidão, estamos mesmo vivendo isso, né? E como que a gente enxerga daqui a um tempo, né? A gente que, né, que gera também tantos empregos, como que a gente vai atuar nesse mercado agora tão antagônico, né? Mas que a gente precisa olhar para o humano. Eu tenho uma reflexão sobre a importância da gente entender qual é a nossa parte dentro de cada contexto. E eu acredito muito que o ser humano ele é integral. Nós praticamos e vivemos os nossos valores. Então, como o Diogo trouxe, um dono de empresa, ele vai trazer para dentro da empresa os valores dele. E nós, enquanto profissionais, líderes, qualquer pessoa, independentemente dela ser empregada, empresária, profissional autônomo, ela carrega consigo esses valores. Como que eu estou praticando esses valores de fato? E o que eu estou fazendo para contribuir com os lugares onde eu estou? Então, desde dentro de casa, com a sua família, com o seu ciclo de amigos, no trabalho, como que você pode contribuir para aquele lugar se tornar melhor? E eu acredito muito que mudança de comportamento gera mudança de comportamento. E muitas vezes eu me deparo com líderes que não têm noção do impacto da cadeira que eles estão sentados. E aí, quando a gente tem essa noção e essa clareza do quanto impacto a gente causa na vida das pessoas, a gente começa a ter mais responsabilidade, mais sensibilidade com isso. E o autoconhecimento ele vem junto também com o autocuidado. Poxa, deixa eu estar inteiro para poder viver os meus papéis com presença, trazendo até para o início ali da nossa reflexão. Bacana. Bom, eu vou terminar minha fala com o início da sua pergunta sobre o Moinho. Eu sou apaixonado pelo Moinho. Tive oportunidade de vir aqui com o Marcelo quando estava em final de obra ainda. Consigo acompanhar com Rita, com Arthur. Já vim diversas vezes aqui. E eu acho que o Moinho hoje é o grande exemplo de transformação que a gente tem em Juiz de Fora. Sim. Transformação de movimento, transformação de
posicionamento, né? Aqui virou um grande hub, não só de tecnologia, mas de encontros, né? Eu já vim gravar aqui nesse podcast várias vezes, já vim falar no palco, já vim assistir muita gente, já vim ver a parte residencial, já vim para reuniões, e eu acho que esse ecossistema todo que o Moinho está virando é o grande símbolo que a gente pode ter de humanização de todo um contexto de, como o Walter Longo falou outro dia aqui no Moinho, e a gente foi junto conhecer a parte residencial nova já montada, ele falou assim, aqui era um lugar que se cultivava o trigo, e agora a gente tem o papel de ser o fermento. Eu achei isso sensacional e eu acho que é isso que o Moinho está se propondo e estou muito feliz de estar aqui mais uma vez nesse evento e mais uma vez no Moinho. Bacana demais. Agradeço vocês, obrigada pela contribuição. Desejo muito sucesso nos negócios. Estamos aí, né, para a gente estar sempre crescendo junto e buscando novos caminhos. Foi ótimo. Obrigada, Marcele, obrigada. Obrigado.